Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o publicitário Carl Eric. Já esteve aqui conosco no programa, mas as coisas vão mudando. Na publicidade é tão rápido, né, Carl? Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Aliás, já estivesse aqui nesse mesmo local, né? Estava um pouco diferente. Cenário diferente. Já fizemos uma entrevista aqui, eu acho que já faz não sei se 10 anos, mas... Dali para mais. Está perto, né? Mudou muita coisa de lá para cá da publicidade, Mudou. né? A publicidade, eu não sei se eu falo com propriedade disso, porque eu abandonei a publicidade, eu acho que já estamos indo para quase 10 anos, né? Porque mudou a configuração e eu realmente achei que não valia mais a pena. O mercado começou a ficar congestionado e nós vivemos uma época romântica da propaganda, né? Como os caras mais velhos gostam de dizer. Mas é que ainda esses dias eu estava conversando com o Telomar, que foi o braço direito da agência há muito tempo, um excelente layoutman. E estava conversando que a gente fazia uma campanha na época e a cidade comentava. Lógico, eram outros tempos, tudo mudou, não estou dizendo que lá era melhor e hoje é melhor ou pior, não vem ao caso. E hoje, por exemplo, você tem um excesso de informações, uma convergência enorme, a tecnologia ficou tão sofisticada que as pessoas não se sensibilizam mais, como naquela época. Naquela época tu tinhas uma ideia, criavas um personagem ou um anúncio um pouco mais criativo, a cidade que era menor comentava. E hoje tu tens quantos canais tem ainda? tem de tudo. Sempre esqueço essa palavra, esse negócio a tecnologia de fazer uma vaca voar, como é o nome desse troço que o cara faz qualquer coisa? Não, o sistema, tá? Enfim, não adianta, toda vez eu esqueço esse nome. Então, os truques, né, hoje são infinitos. Eu me lembro na época o cara fazia propaganda do rádio. Então ele dizia, naquela época mais antiga, que somente no rádio você consegue fazer coisas impossíveis que na TV não são possíveis. Por exemplo, jogar um morango gigante na Baía da Guanabara, tá? Para ficar na narração, no ouvido. Isso foi naquela época, na TV tu não fazia isso, mas hoje você faz. Né? É que então, a TV, a imagem diz tudo sobre a mensagem. O rádio faz o ouvinte imaginar, criar. Ele cria a peça. Ainda é válido, mas estou dizendo, a TV ficou tão ousada que ela faz também hoje. Tá? Se bem que ela também te encaminha para uma imagem só, aquela dela. A tua imagem no rádio é livre, por isso eu gosto muito de rádio. Mas ficou, eu digo do ponto de vista da produção, da tecnologia, que tu falasse há pouco. Sim. A produção é fantástica. Efeitos especiais, essa é a importância. A produção final, né? A peça publicitária, principalmente aquela de televisão, e hoje a gente usa também na internet aí para, né? Mas enfim, a qualidade é fantástica, é coisa de primeiro mundo. Nós chegamos hoje numa imagem ouvindo o Etevaldo Siqueira, esse dia na CBN, ele fala sobre isso. Conseguiram o negro profundo, preto mesmo, nas telas essas telas, com high definition, né? E hoje também, eu tenho um telão aqui que eu acabei medindo, ele tem 95 polegadas. Eu já soube que agora vão lançar televisores planos que chegam a 110 polegadas. Tu imagina, né? Aqui nesse fundo aqui, isso aqui já é grande, então ele é ligeiramente maior, com uma qualidade que nenhum projetor consegue alcançar. Carl, mas eu falo especificamente da qualidade da produção da publicidade, da propaganda brasileira. Sim, também, mas aí que eu entro naquela história. As pessoas ficaram anestesiadas, tem muita qualidade. Eu acredito que estejam ganhando prêmios aí no Brasil, sempre foi muito bom em publicidade, em ganhar prêmios. Sempre estava entre os 5 primeiros do mundo, certo? Agora, eu acho que o mundo, as pessoas, as crianças, cara de 5, 6 anos, antigamente ficava encantado quando ele via uma bola saltando, um boneco, um palhaço, e hoje eles já desde 2 anos já estão no celular e tal, e tu tem que trabalhar muito para tu conseguir captar a atenção desse consumidor, né, em qualquer idade.
É uma enxurrada, é uma sobreposição de informações. Eu vejo assim, tá? Mas está falando um cara aqui que trabalhou, começou lá nos anos 70, né? Então é outra história. Provavelmente alguém pode me contestar. E lá no teu tempo a coisa era mais artesanal. Muito, totalmente artesanal. Nós tínhamos já, quando chegou a cor, né? Aí foi um auê, né? A cor, fazíamos comerciais em cores, porque eu ainda não, o preto e branco foi muito pouco, mas ainda tinha muito anúncio em preto e branco. Um troço totalmente, assim, para usar uma palavra que não é, a gente pensa que é um pouco chula, mas não é feito nas coxas, tá? Certo? Porque as coxas foram feitas, os negros que faziam as telhas em cima das coxas, então elas ficavam irregulares, certo? Verdade, para dar o molde. O molde não era igual. Carl, para falar de publicitários, qual é o cara no Brasil? Oliveto? Ou tem mais gente aí? Eu não acompanho muito, mas o Oliveto acho que também ainda continua. Que fez história, assim, deixou sua marca. Mas assim, eu acho que o Nizam Guanais, né, é um cara que eles fazem tanta coisa, eu não estou acompanhando, mas eu sei que a África é uma agência muito importante. Mas tem as pessoas que plantaram, que foram os divisores de água. E aí eu realmente são meus ídolos, certo? Espelho. Esses caras fizeram a diferença. Eles um dia romperam tudo nos anos 70 e foi a DPZ, do Ailib Petit Zaragoza. Dali, eu acho que se abriu uma ramificação. Porque o que se fazia antes era uma coisa burocrática. Se falava, basta ver os anúncios que às vezes tu recebe por WhatsApp, eu recebi da Volkswagen, né? Volkswagen, bom senso sobre rodas. E o cara falava daquele jeito. Postava a voz. Né? Postava a voz e assim, a polícia de São Paulo adquiriu mais de não sei quantas unidades. E aparecia aqueles carros. Traço totalmente assim, burocrático mesmo. Né? Fora de moda hoje, completamente. Hoje então, aquele tempo já era assim, mas era assim. Aí chegou a DPZ e de repente deu um chute, chutou o pau da barraca. E apareceram coisas maravilhosas, né? Como o Garoto Bombril, o Leão do Imposto de Renda. Né? São ousadias, não me lembro mais. Sim, personagens. Está falando do Bombril, o Carlos Moreno, né? Isso. Tinha o baixinho da Kaiser também, que fez isso. O da Kaiser, isso. Nessa época eu trabalhei com eles. Tá? Eu fiquei quase 10 anos num acordo operacional com eles. Tá? Pois é, aqui em Blumenau tinha a Direcional, que era a tua agência, né? Sim. A Escriba. Escriba, da onde eu vim. Né? Depois, cara, assim, a atual, do Getúlio, que aliás deixou também um mote. Né? Getúlio Curtipassi, de saudosa memória. Né? Santa e Bela Catarina. Né? Isso é dele, ou da agência dele. Então, o cara deixou isso para a história. Né? Não sei se usam ainda, mas foi uma coisa muito forte na época. Teve a ID Publicidade, que eu me lembro, teve várias, agora realmente não me ocorre. Quem esteve no programa não faz muito tempo, o Queirolo, Oscar também tinha uma agência. Né? Oscar, sim, ele começou a trabalhar comigo. Antes ele estava trabalhava aqui na Ângelo Dias, uma época. Eles tinham um nome espanhol, assim. Me deu um branco. Criação. Tá? É verdade. Tá, eles tinham um nome. Ele trabalhou comigo e depois ele partiu para a agência dele. Né? O Oscar era um profissional dedicadíssimo, assim, ele conhecia em detalhes. Ele, uma época, foi o nosso produtor e ele saía por aí, ele conseguia tirar leite de pedra. O cara fantástico. Eu não quero só ficar na publicidade, entrei nesse ramo porque é a tua formação. Você estudou na PUC, né, em Porto Alegre, se formou em publicidade. E lá nós tínhamos a PUC, na época, o Porto Alegre, na época, era o celeiro, um dos celeiros, junto com São Paulo, da propaganda nacional. O que tinha de profissional, de prêmio, de lá saíram os grandes redatores e nós tínhamos aula com essa gente. Isso foi um privilégio. E o que te levou a cursar publicidade e a entrar por esse caminho? Isso é uma coisa bem interessante. A comunicação, propriamente dita, a escola, a faculdade de comunicação, ela começou justamente quando eu estava naquele conflito, porque eu tinha a tendência artística, desenho e tudo,
o que eu vou fazer? Arquitetura. Tentei, eu acho que foram 4 vestibulares de arquitetura. E passei em desenho, desenho artístico, passei em todas, né? Mas eu não conseguia passar por vadiagem mesmo, né? Física, matemática e tal. Sempre fiquei quase para entrar e tal. Aí surgiu a comunicação, a faculdade de comunicação, começou a virar moda. E, cara, aí eu disse, não, vou lá. Aí passei tanto na URGS como na PUC. Eu disse, não, mas a PUC estava mais bem aparelhada, já tinha estúdio de TV, de rádio, tinha os melhores professores e me mandei para lá. E foi uma época sensacional, assim, o que nós aprendemos. Eu guardo muitas coisas de lá. É claro, são pequenas, são sementes, certo? Não que eles deram a fórmula, né? Mas foi o começo. Foi uma época, junto com isso que nós estávamos falando há pouco, que todo aquele pessoal da mídia de rádio de Porto Alegre, aqueles tradicionais, aquela gente, Luiz Fernando Veríssimo, Lauro Quadros, Ranzolin, que ainda hoje parece que trabalha ainda, é político, né? Não está aposentado. Enfim. É o irmão dele que era político. O Ibsen Pinheiro, que nós estávamos falando antes. Ah, esse sim. Essa gente toda estava assim no auge, nos seus uns quarentões, né? Pois então foi na época em que a Guaíba era a senhora Rádio do Sul do Brasil, uma das melhores do país. Sim, depois a Gaúcha e o grupo RBS soube aproveitar muito bem as brechas do mercado e aí veio TV e esse império junto que a gente conhece, né? Sim. Mas os grandes radialistas ou até publicitários, os redatores, os colunistas começaram no Correio do Povo, Folha da Manhã e Folha da Tarde. Tudo da Calda Júnior. Calda Júnior. Que tinha a Guaíba, né? A Guaíba. Rádio e depois TV também. Sim. Pois além de veículos, né, de tradição, agências fortes, profissionais competentes e um polo a também. MPM, né? Depois tinha, acho que hoje existe a escala ainda do meu amigo Fedrizi, está lá ainda, acho que foi, não sei se mas acho que é a maior. Não posso afirmar. Com essa bagagem, Cal, e a formação acadêmica, você voltou para Blumenau revolucionando. Não, eu até, esses dias veio uma ex-colega minha e até comentamos isso, semana passada teve. Eu disse para ela, Kênia, quando eu cheguei em Blumenau eu estava completamente cru. Eu tinha na cabeça alguma coisa, mas botar em prática aquilo. Porque uma coisa, como eu estava comentando também antes contigo, assim, o Brasil hoje, em geral, sempre precisa de técnicos. O canudo só, ele resolve uma parte, não muito. Mas o cara entra no batente. Né? Só quando eu aqui aprendi a duras penas, fazendo coisas, às vezes, muito ingênuas na propaganda e textos que eu na verdade, ainda não conseguia dominar bem, tudo isso. E isso aconteceu, foi um período até bem interessante, pode falar, porque a gente olha hoje o que fez, né? A gente sabe como não fazer. Né? É verdade. E aí quando eu fiz a minha própria agência, tá? Aí eu disse, bom, agora é comigo, certo? Não tem mais ninguém para olhar, dizer se está bom ou está ruim, eu mesmo vou saber e tal. E aí logo me associei 3 anos depois, ou 2, a DPZ, aí regularmente eu ia beber daquela água. Isso renovável, então. Foi bem interessante. Agora, veículos tinham que aqui o Santa, né? Que era forte, era um jornal estadual. Santa, Estado. Né? Entrava Estado aqui, né? Mais tarde que veio o Diário Catarinense. A Notícia já existia, tinha mercado aqui. Sim. Já era ainda, aquela época já era Coligadas ou já era TV RBS? A RBS chegou mais tarde. A RBS chegou... cara, eu acho que chegou em... agora tu me pegaste. Não mais tarde. Acho que ela chegou ali no começo dos anos 80. Sim. Eu acho que foi isso, porque antes... quer dizer, Coligadas é de 68, né? Mas de qualquer maneira, assim. só muda o nome, mas era uma TV local com abrangência estadual. Ah, sim, sim. O Flávio Coelho, essa turma aí eram os grandes líderes nessa história. Eles também foram rompedores. E tinha emissoras de rádio, né? A Clube foi a primeira aqui do estado, outras emissoras tradicionais, a União, né? Que foi a grande rádio. A União também. Mas tu tem que sempre ver que a configuração da comunidade era outra, né? As atrações que existiam. Hoje tu vê às vezes está me ouvindo aí, ou me vendo, se me conhece, até sou meio repetitivo nisso,
mas antigamente nós tínhamos poucas casas na praia, tá certo? As estradas até lá não eram grande coisa. A cidade tinha 2 ou 3 casas noturnas, boates que a gente chamava. Né? A televisão tinha eram 2 canais, 3 rádios boas, uma com música, outra com notícia, não importa. E então a comunidade ficava mais confinada. Hoje, todo mundo tem um apartamento em Camboriú, todo mundo tem um carro. As estradas, se eu quero ir a Curitiba agora, à tarde, ou sei lá, eu vou para Curitiba e volto, capaz de voltar hoje ainda, né? Certo? Então, isso tudo mudou. O jovem está lá com seus 20 e poucos anos, com um carro excelente, ele diz, então tem tanta coisa que influi nisso. E a informação na palma da mão. Mídia. Então, o cara que quer fazer propaganda, anunciar um produto, por exemplo, ele tem que se virar, né? Para atingir essa gente que está toda hora fugindo. E na época também, empresas de prestação de serviço, e com foco aqui na indústria têxtil, enfim. Né? E muitas delas buscando profissionais da mídia lá fora da publicidade. Sim, é verdade. Carl, vamos fazer um intervalo e a gente retoma essa conversa em seguida? Vamos lá. Carl Ehrig, publicitário, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai fazer um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o publicitário Carl Ehrig. O senhor é publicitário por formação acadêmica, pelo trabalho também, mas há um bom tempo já não atua na área. Nós falávamos há pouco sobre veículos, e aí entra o Santa, onde até hoje tem a tua contribuição diária, né? Essa história também tem um pouco de saudosismo. Eu ainda estava na faculdade em Porto Alegre e o Horácio Brown, figura conhecidíssima, folclórica, né? Trabalhava no jornal A Cidade. Imagina só. Aí ele chegou para mim nas férias, eu tímido, assim, por visceral, né? Tinha medo de tudo. Ele disse, cara, vamos lá para o jornal fazer umas charges, eu escrever uns textos. Não, cara, não sei nada disso, não entendo nada disso. Não, vamos lá, cara. Tá, meio que pegou na marra. E num boteco, como sempre, no Horácio a gente encontrava no boteco, eu fiz um rabisco, tá? E no outro dia estava no jornal, na Cidade. Eu me senti, que troço maravilhoso, né? Fiquei famoso, né? Cidade, tá? Mas o jornal Cidade não durou muito tempo, por questões diversas e tal. E aí me formei, e me associei a uma agência de propaganda aqui, que foi a Escriba. Mas imediatamente o jornal, por vias assim de conhecer um ou outro, que a cidade era pequena, disse, faz umas ilustrações para a matéria. E eu comecei a ilustrar matéria de polícia, de economia, e com muita também ingenuidade, como eu falei antes, né? Olhar os charges daquele tempo, né? Mas aquilo foi me aperfeiçoando e fui me mantendo como o ilustrador do Santa. Tá? Mas a publicidade era o principal. Foco. Né? Sempre foi o grande foco. Aí, alguns anos depois, eu fundei a minha própria agência, a Direcional, e aí tinha muito trabalho para fazer. Realmente foi uma época muito rica. Aí eu cheguei para o jornal e disse, olha, cara, eu não consigo mais fazer tudo isso, todo dia uma charge. A charge propriamente ela não ocupa, mas ela preocupa, entendeu? Aí disse, o que eu vou fazer? Tu fica meio que desviando, tá lá fazendo um texto
para um cliente, para um anúncio e fica pensando na charge. Hoje em dia eu já não faço, hoje em dia já é mais, cara, não, de 2 minutos eu já é faço. automático. Às vezes ela fica ruim, eu digo, não, amanhã tem outra, não tem problema. E assim foi, aí aconteceram várias coisas, não, vamos fazer a charge então, a charge mesmo, no lugar certo. Aí eu comecei a me alternar com, eu acho que eu não me lembro direito, mas acho que o Carlos Tonetti também trabalhava lá, mas eu fiquei quase perto de 10 anos e fiquei fora do jornal. Tá? Mas aí estava o Tonetti, estava o Bonson, tinha outros e tal. Aí, quando a RBS assumiu, ele disse, bom, agora vamos botar assim uma diagramação certinha nisso aqui. O chargista fica aqui tal página. Né? Eu digo, cara, mas é muita coisa, cara. Eu ainda estou na minha agência, aquilo tá eu tenho quase 20 funcionários e é muito cliente, estou todo dia lá. Aí, tá, então só sábado, é só domingo. Aí eu criei 2 personagens lá, o Perfil e o Rascunho, era o nome dos personagens, e os domingos. Aí começaram a me convencer, dia para cima, não, tá, então tá, mas então vamos fazer o seguinte, um dia sim, um dia não. O meu, que não era o melhor, era o Robson, era um redator também, ele é um repórter, não sei o que ele era um jornalista. Aí tá, um dia o Robson, outro dia eu. O Robson, um dia. Tá, aí foi. Aí chegou uma hora, o Robson, não quero mais, vai embora. Aí fiquei só. Até hoje. Até hoje. Mas você escreve também. Esse também é outro capítulo, né? Mas aí eu me habituei. A charge, a gente vai criando caminhos na tua cabeça, vai criando. Só para aqueles leigos no assunto, ou aqueles que têm um pouco mais de curiosidade, tu fazes o trabalho assim, a charge em cima. Da pauta, mas com assim, uma situação crítica, uma coisa mais levando para o humorismo. Qual é a tua linha? Forma é o que vem no momento. Né? Não tem uma coisa... Eu vou dar um exemplo, só mudando um pouco da área, no texto. Por exemplo, a coluna, tem o meu amigo, que é meu amigo mesmo, que a gente geralmente acha os amigos importantes e se proseia disso. Mas o Roberto do Alibe, esse dia eu mandei uma crônica para ele, ele disse assim, a gente escreve bem quando está com raiva. Né? Aí isso é uma das coisas. Então, quando tu estás, às vezes, bem humorado, aí tu faz uma charge, tu está no dia de gozação, tu faz uma charge bem humorada. O dia que tu quiser dar uma espetada, tu está meio puto da cara, né? Essa charge sai bem crítica também. E isso acontece no texto, né? Também. Eu acho que é conforme a gente não tem uma linha, né? uma característica única. A gente é muito mutante, né? Todo dia você vai sendo outra pessoa. E lá do outro lado, quem lê, quem observa o trabalho, como é que tu sentes essa reação desse trabalho? É gratificante. Blumenau tem essa cultura de olhar, o cara fez o desenho aqui, aquele dia, ele contou a história aqui nessa peça. É gratificante, as pessoas às vezes me param na rua, perguntam, e eu vejo assim que tem uma parte que saca bem, e tem outra que a gente às vezes não é tão claro, né? A gente tem que devia ser mais específico. Então fica falando nas entrelinhas, fica fazendo subentendido e tal. O cara diz, olha, tua charge está muito boa hoje, mas eu não entendi. Tem muito isso também nas obras dos artistas, né? Artista plástico. Então, e outros tantos, né? Assim, então olha lá o quadro, o cara diz, poxa, mas não entendi, mas gostou do quadro. Está bonito. Né? Tem isso. Então é muito gratificante o outro lado. Né? E também me pergunto muito qual é o processo de criação. Eu acho que o processo de criação vem de um acúmulo de informações, vivências, interesses e essas coisas todas. Então, não há uma fórmula. Acho que cada um tem o seu Carl, jeitão, você está naquele time que trabalha se divertindo? Certamente. Isso não tenho dúvida. Não faço... Trabalho é uma diversão. Não faço nada. Claro que tem momentos de estresse, né? Isso, cara, eu ainda não fiz a crônica. Falta um dia, né? E não tem assunto. Aí eu fico um pouco aflito, mas logo as primeiras 3 linhas o cara, né? Eu imagino que muita gente, né, esteja curioso, pelo menos quem não te conhece. Eric, a gente imagina que seja, né, a família da empresa Têxtil Eric. Sim. Qual é a tua relação com a empresa? Assim, existem vários ramos na família Hering. Né? Vamos mais para trás. Assim, antigamente era o têxtil, tem o das tintas, gaitas, cristais. Né? Isso era mais ou menos, não era bem cada ramo, mas
era um pouco separado. Hoje parece que começou a juntar um pouco. Agora, o que você quer saber especificamente, a minha participação em empresas e nada, não? O que eu posso te dizer? Eu sou irmão de um cara que hoje toca e praticamente a maior parte das ações da Resima, que é uma empresa que veio da companhia Hering. E é só, tá? É só. Eu tenho meus próprios negócios e não dependo de nenhuma ação da companhia Hering, de olhar a bolsa, não tem nada a ver com isso. É o outro lado da família que está lá, né? Não sei se eu talvez, como mesmo sendo branquinho, né? Mas eu sou talvez nessa parte a ovelha negra, como já me disseram. Né? Mas é assim, porque o nome Hering ele é um peso, sabe? Ele é um peso. Você precisa responder para as pessoas. Ah, mas vem cá, tu faz parte da família? Sim, eu faço parte. Então já acho que é milionário. Ou então, os amigos assim mais ressentidos, aqueles mais... não, mas isso aí é um Hering pobre, entende? Então tu sempre está carregando alguma cruz, né? Seja para o lado, quando tu chega no cara pede um orçamento, o cara diz, esse aí nós vamos dar uma facada. Tá? Esse tem. Então, e tem a turma, eu já consegui só cal. Tá? Eu preferia só assinar cal, na minha coluna também, mas aí não deixaram. Mas qual é o grau de parentesco com os Herings da empresa? Primeiro, segundo, quarto, tá tudo muito parecido. Mas só que à medida que essa família vai expandindo, né, o parentesco técnico também vai desaparecendo, né, os graus de parentesco, né, só ficam os nomes. Você é blumenauense, né? Sim. Nascido, criado em que região aqui da cidade? No centro mesmo. Aqui mesmo, né? No centro. Kurt Hering, com Paulo Hering, na Rua 15, enfim, sempre aqui bem... Mas alguém da tua família, por exemplo, dá nome a um lugar, a uma rua da cidade? Olha, sim, eu tenho um prédiozinho aqui no cruzamento da Kurt Hering com a Paulo Hering. Paulo Hering era o meu bisavô e Kurt Hering já era mais distante, ele veio ser... O primeiro, primeiro prefeito não, ele foi prefeito de Blumenau, não sei te dizer, não era o primeiro prefeito. Foi prefeito da cidade. Foi prefeito de Blumenau, da família Hering e tal, foi um bom prefeito, um cara que deixou um rastro legal aí também. Então, esse grau de parentesco, a minha árvore genealógica está ali no meu escritório. Essa você tem que consultar, você tem que vir de cima para baixo, olhar e ver quem é quem, que nem é muito comprido. Bom, e claro, o teu tempo de infância foi aqui no centro, então, escola? O Santo Antônio, que hoje é o Bom Jesus, né? E a Sagrada Família, freiras, muito interessante. Aí depois virou só menina, mas no tempo do que se chamava de primário, na época tinha rapazes e meninas. E fomos todos criados, embora protestantes, né? Fomos todos criados na religião católica e tirávamos notas mais altas do que os próprios católicos, às vezes. Era uma matéria obrigatória. Né? Não fez mal para ninguém. Mas foi interessante esse aspecto. Depois fomos para o Santo Antônio, que já foi um pouco mais liberal. Quando eu era adolescente, já não tinha mais esse negócio de religião, nada disso. Né? Então, só para fechar, eu tenho 30 segundos aqui. Falasse no tempo de adolescente, de menino, qual é que era a diversão na época lá de 15 para 20 anos? Campinho de futebol, que nós mesmos capinávamos. Aqui no centro tinha terreno baldio, enxada, e a turma nem sabia de quem era o terreno. Primeiro tirava toda a capoeira, aqui onde hoje está lá o Hotel Plaza, lá no campo de futebol. E roçava tudo, levava um dia inteiro, né, capinando, fazendo traves e tal, e aquilo e tinha outro, onde é o Correio também, lá tinha outro campo. Cinema ou Cinebush? Dois. Cinebush e Cine Blumenau. Cal, mais uma vez, obrigado. Obrigado, querido. Assim, é bom conversar contigo. A recíproca é verdadeira. A gente sempre aprende um pouco mais, né? Principalmente quando o assunto é comunicação, né? Aí a gente já vai falando assim, já tem o discurso preparado. Verdade. Muito obrigado mesmo. Cal Hering, publicitário, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para você continuar aqui acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.